Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 223 e vamos seguir a partir de Neemias, capítulo 1, que diz o seguinte: A oração de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: Por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale
na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Neemias capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois reconstruíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por melatitas de Gibeon e Jadom de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Transeufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Aramafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Azebneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 1000 côvados do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 ao 24. Acerca do casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa,
e cada esposa com o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispôs a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispôs a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas, de fato, são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará sua esposa? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é que obedeçamos aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora, se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Salmo 31, versículos 19 ao 24. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista da humanidade, concedes àqueles que se refugiam em ti. No esconderijo da tua presença os escondes. Das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges. Das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou as maravilhas do seu amor leal para comigo, quando eu estava em uma cidade sitiada. Alarmado eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste a voz da minha súplica, quando clamei a ti por socorro. Ame ao Senhor todos vocês, os seus fiéis. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam pelo Senhor. Provérbios 21, versículo 4. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios, produzem pecado. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.